Boa noite a todos, meus irmãos. Sejamos todos muito bem-vindos na noite de hoje. Que bom que nós conseguimos tirar um tempinho para estarmos aqui. Eu ainda estou falando pelo nariz, que eu já não sei mais se é gripe, se é rinite, é um it. O que é direito, não sei mais, né? Quando eu tinha 15 anos, não passava por essas coisas. Agora, com 16 e alguns, sempre aparece umas coisinhas diferentes. Hoje nós vamos conversar uma orientação de Allan Kardec sobre como vencer as más paixões, ou seja, as nossas más tendências. Aquilo que nós temos em nós, dentro de nós, a nossa essência, aqueles vícios morais ou físicos que nós viemos arrastando ao longo das encarnações e que já está na hora de nós começarmos a pensar a respeito para gerar esta mudança, esta melhoria em nós. Porque nós vamos conhecer o verdadeiro espírita pela sua capacidade de mudança, de transformação. É um desafio grande, não é algo fácil, mas a gente tem que olhar para dentro de nós e pensar no que é que eu posso melhorar. Qual é o meu ponto fraco? Onde eu ainda tropeço no caminho evolutivo? Como eu posso fazer diferente? Isso é um desafio diário, porque nós somos espíritas aqui e principalmente na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, aonde nós convivemos. Porque não é aqui dentro, é lá fora que estão as nossas provas. E é lá fora que nós colocamos em prática aquilo que nós viemos aprender aqui, aos poucos. Muitos de nós está relembrando. Muitos de nós quis muito, com certeza absoluta, reencarnar e ter o merecimento de estar dentro da doutrina espírita, que para nós é um guarda-chuva. Como assim um guarda-chuva? Quando vem hoje, por exemplo, que vem um monte de água, de chuva por cima de nós, se nós não temos uma defesa, um guarda-chuva, aquilo nos encharca e pode até nos adoecer. A doutrina espírita funciona como um guarda-chuva para nós. Ela vai nos proteger das intempéries que nós mesmos muitas vezes causamos, dos períodos de dificuldades, a ser grato nos períodos de facilidade e assim por diante. Os princípios das paixões. Na questão 907 do Livro dos Espíritos. O princípio das paixões, sendo natural, é um mal em si mesmo. Esse princípio das paixões que existe em cada um de nós, ele é um mal em si mesmo? O que é que Kardec responde? Não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, já que o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a realizar grandes coisas. É no seu abuso que está a causa do mal, ou seja, é no abuso das nossas más tendências, das nossas manias, dos nossos defeitos, que nós vamos compactuar com o mal. Como assim? Quando eu comecei a ler essa palestra, eu disse, como assim, né? Acho que eu não entendi. Quando, por exemplo, eu sou uma pessoa muito apegada materialmente, eu tenho quase uma compulsão pelo material, pelo excesso, eu tenho esta tendência, esta má paixão. E quando eu abuso disso, que eu poderia usar para fazer o bem, quando eu abuso,
eu caio aqui. O abuso leva para onde mesmo? Para a causa do mal. Porque eu sou egoísta ao ponto de só satisfazer a minha vontade. E neste caso, a minha má vontade. Como definir limite das paixões? Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para ser más ou más? As paixões são semelhantes a um cavalo, que é útil quando é dominado e perigoso quando domina. Ou seja, quando nós não dominamos, quando nós não percebemos as nossas más tendências, o que é que acontece conosco? Somos igual a um cavalo desgovernado. Não temos limite, vamos destruindo tudo que tiver na nossa frente, vamos agredindo. Agora, se nós pegamos o freio de raciocinar através de uma fé raciocinada, nós vamos nos dando limites. E esses limites, se nós fôssemos um animal irracional como o cavalo, alguém estaria segurando essa rédea. Essa rédea, quem nos dá somos nós mesmos, o controle é nosso, através do nosso livre-arbítrio, e o grande cavaleiro que nos comanda é Deus. Então, nós precisamos reconhecer que uma paixão torna-se perigosa no momento que deixas de governá-la, resultar a qualquer prejuízo para vós ou para os outros. Um exemplo comum: se for no inverno ou se for no verão, as pessoas bebem socialmente, não bebem? Ai, tá tão calor, vou tomar uma cervejinha. Isso vai me levar para o caminho do mal? Não. Ai, tá frio, fiz uma massinha aqui em casa, vou abrir um vinho. Isso vai me levar para o mal? Não. Agora, se eu não controlo, se eu vou para os excessos, seja no calor, no frio, enfim, eu perco as rédeas. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou para os excessos. E nesses excessos eu prejudico a mim e aos demais. Aqui na doutrina espírita não se proíbe nada. Se disser assim, não, mas eu sou espírita e na minha religião isso não pode. Não é verdade. Quanto mais evoluído o espírito, mais liberdade de escolha ele tem, através do livre-arbítrio, que é essa capacidade de decisão, de sim ou de não. Agora, se eu pego esse livre-arbítrio e uso tudo errado, é Deus que é o culpado disso? Não. São os espíritos? Não, sou eu. E nós adoramos dar desculpas. Não, eu bebi porque eu estava nervoso. Quando que a gente não fica nervoso? Quase todos os dias. Não, eu bebi porque me aconteceu uma coisa muito boa e eu tenho que comemorar. Então a gente vai ter desculpas para fazer excessos todo dia. Eu estou falando da bebida, mas seja de comida, seja de trabalho, que também é uma doença quando é excesso, que eu não penso em mais nada nem mais ninguém. Tudo é equilíbrio. Tudo que for excesso ou falta está fora do quê? Do equilíbrio. E se está fora do equilíbrio, se nós estamos fora do equilíbrio, nós estamos desequilibrados. E aí reside muitas causas das doenças mentais que assolam a nossa vida, o nosso dia a dia, o planeta. Nota de Kardec: toda paixão que aproxima a pessoa da natureza primitiva a afasta da sua natureza espiritual. É um ponto. Quanto mais primitivo, mais apegado, menos evoluído, menos espiritualizado nós somos. E todo sentimento que eleva a pessoa acima da natureza primitiva
revela a predominância do espírito sobre a matéria e a aproxima da perfeição. E esse é o nosso grande desafio. Todos nós nascemos simples, sem conhecer nada, igualmente, todos. O tempo que nós vamos levar para chegar à perfeição, que é o nosso objetivo, nós é que vamos determinar. Então, quanto mais eu sou materialista, quanto mais eu sou apegado à matéria, quanto mais eu dou vazão às minhas más tendências. Mas que más tendências são essas? Ser agressivo, maledicente, fofoqueiro, encolerizado, raivoso, desrespeitoso, cometer excessos ou faltas. Isso não vai nos levar para frente, vai nos levar para trás. E não é isso, e não é esse o caminho para a perfeição, é o inverso. Vencer as más tendências. Na questão 909 também do Livro dos Espíritos. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus esforços? Será que nós podemos vencê-las? Sim, e algumas vezes com pouco esforço. Às vezes basta muito pouco para a gente superar aquele defeito, aquela aresta. É a vontade que lhe falta. Como são poucos dentre vós os que se esforçam. Às vezes é um esforço pequeno que eu tenho que fazer para superar algo que em mim não é bom. Mas aí o que eu faço? Os espíritas têm essa mania. Se eu não conseguir isso agora, eu deixo para a próxima. Não deixa, porque a próxima pode demorar. E você vai acumulando mais coisas ainda. E eu preciso me esforçar através do querer, através da vontade. O doutor Augusto, o médico que atende aqui aos pacientes, né, da Casa Espírita, e também lá no seu consultório, uma vez eu estava passando por um período de muitas alergias. E aí ele olhou para mim, atendendo, e conversou muito comigo. E ele disse assim: para que você quer esta alergia? Eu disse: ai, doutor, não sei. Eu não quero, mas ela está aqui. Mas ela está aí por causa do seu querer. O querer é como uma fruta que precisa amadurecer. Quando nós tomamos decisões e atitudes na nossa vida importantes. A alergia, do ponto de vista emocional, é não aceitar o que está em volta, é não aceitar os acontecimentos. E nós aceitamos todos? Ou quando nós somos contrariados, nós somos infantilizados, só não fizemos um biquinho, nos emburramos, porque nós já passamos da fase infantil, né? Cronológica. Porque crescemos e somos adultos infantilizados. Então, nós precisamos transformar em esforço, numa vontade férrea, para mudar em nós determinadas questões. Por exemplo, não sei porquê, né? Na minha família eles dizem que eu sou bocuda. Bocuda é a pessoa que está sempre de boca aberta, falando, dando opinião de alguma coisa. Tem me controlado, acho que, né? Estou conseguindo aos pouquinhos. Se eu já sei que eu sou assim, eu tenho que aprender a ficar em silêncio em muitas situações que não é para mim, que não me compete, ou que vai evitar grandes conflitos. Na família, no trabalho, é assim. A pessoa tem uma opinião diferente da minha, eu tenho que respeitar. Eu não tenho que dizer, não, para mim é assim, se não quiser, e acabou. Não. Realmente o silêncio é uma sabedoria. Porque eu tenho que aprender
que a maneira de ver o mundo do outro é diferente da minha maneira de ver o mundo. Quantas oportunidades de ouro nós perdemos por abrir a nossa boca numa hora errada. Ali nós causamos um conflito, às vezes reversível e às vezes irreversível. O abrir a boca é escutar ali, contar lá. O abrir a boca é falar o que eu não sei, o que eu ouvi falar, e daí eu vou supor, quem conta aumenta um ponto e assim vai. Então é este controle diário pequeno que eu tenho que ter. A educação da vontade, ensinamentos que servem de base para a educação da vontade. O uso persistente, tenaz da faculdade soberana da vontade permite-nos modificar a natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Isso é de Leon Denis, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, controlar essa vontade significa controlar as nossas atitudes. Se eu sou uma pessoa impaciente, eu não posso me dar a oportunidade, muitas vezes, de entrar na guerra alheia, porque eu não tenho paciência para isso. Porque eu perdi a paciência. A gente nem perde, porque a gente não tem. Então, se eu não tenho, eu é que tenho que buscar esse controle, ter a vontade, controlar esta vontade para mudar. E não colocar a culpa nos outros. Eu perdi a paciência porque o fulano me incomodou. Eu perdi a paciência. Não, você já não tem. Então você não está perdendo. Tudo o que serve para corrigir, elevar, educar e construir nasce primeiramente no esforço da vontade unida à decisão. Decisão e vontade, do livro de Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier. Gente, quando eu tenho vontade, eu tomo determinadas decisões na minha vida. Eu não sou muito boa, para não dizer péssima, em trabalhos manuais, mas me esforço. Precisei me esforçar. Precisei aprender a fazer crochê, tricô. Isso a minha mãe colaborou, primeiro porque ela fazia, e segundo porque ela me botou num colégio que tinha que aprender a fazer estas coisas. Tricô, crochê, bordar, eu acho graça, porque até hoje está mais ou menos. E aí, eu também quis aprender a costurar. Todo mundo costura, como é que eu não vou saber costurar? Costurei. A minha aventura na máquina tem a marca até hoje. Eu costurei o dedo, eu consegui. Então, nós também temos que ter vontade, nós também temos que enxergar os nossos limites. Tem coisas que a gente tem talento e consegue, e tem coisas que não. Mas no que você é bom? O que você faz bem? Porque através do aprimoramento daquilo que você faz bem, você também vai fazendo esforço e vontade, tomando decisões e deixando para trás aquilo que lhe pesa, que não é conveniente. Mas é um esforço diário, e esse esforço da vontade se transforma numa decisão acertada. Para isso, tendo fé raciocinada, pensando a atitude que eu vou tomar, o jeito que eu estou resolvendo as coisas, está me prejudicando? Está prejudicando alguém? Você se responda, sim, então eu tenho que mudar. Eu tenho que tomar uma decisão de mudança. Assistência para superar as paixões. Questão 910 do Livro dos Espíritos. Eu gosto muito do Livro dos Espíritos, aliás, de todas as obras, mas porque é pergunta e resposta. Então não dá para inventar a resposta está ali. Diz o seguinte: o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Pode ou não pode?
Se ele orar a Deus e ao seu protetor com sinceridade, os bons espíritos certamente virão em sua ajuda, porque é a missão deles. Quando eu quero fazer uma mudança em mim, eu tenho que me comprometer comigo e pedir a ajuda de Deus, do mentor espiritual, do anjo de guarda, como alguns chamam, que é claro que Deus, que é bom, perfeito e misericordioso, ele reúne essa pleiade de luz e manda para nós, para nos ajudarem, para nos assessorarem. Isso é livre-arbítrio, isso é vontade, porque também, quando eu não quero mudar e quero usar do meu pequeno poder em determinadas situações, eu também tenho assessorias para o mal. Uma dessas é quando alguém nos ofende, nos calunia, nos fala alguma coisa, a gente não tem raiva? Tem, porque a gente é humano. Quando alguém nos trai a confiança, a gente não tem raiva? Tem, porque a gente é humano. Aí fica na nossa cabeça martelando aquilo. Fulano me fez isso, Beltrano me fez isso. Fulano isso. Vou me vingar. Tô pensando em me vingar e no mal, já vem assessoria para perto de mim. Isso mesmo, te vinga. Parece que a gente escuta dentro da cabeça da gente. Te vinga. Não, nada de ser bonzinho. E aí a gente vai se assessorando da ajuda que a gente quer. E qual é a ajuda que a gente quer? A gente quer mudar, a gente quer que Deus, o nosso protetor, os bons espíritos estejam à nossa volta? Sim. Como é que eu faço para frear essa raiva, essa vontade de vingança? Eu oro, eu rezo, eu penso. Coisa boa. Não, eu não vou me vingar, porque me vingando eu estou sendo igual à pessoa que me fez o mal. Não, eu não vou revidar na mesma moeda, porque eu não sou igual. Eu vou entregar a Deus todas as situações que me fizeram sofrer, que é fulano, aquele grupo de pessoas, e vou pedir a Deus proteção para mim e proteção para eles, para que os nossos caminhos nem se cruzem mais. E se cruzarem, que eu não tenha mais essa raiva, esse ódio, essa questão da vingança no meu coração. Porque nós temos sempre a capacidade de decidir. 911. Não existem paixões tão vivas e tão irresistíveis que a vontade não tenha o poder de superá-las. Não existe. Qualquer tendência, qualquer apego, qualquer má tendência, nós temos a capacidade de superar, sim, através da nossa vontade. Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Isso é para qualquer doença, por exemplo, para qualquer mal que nos assola. Às vezes, o médico diz, olha, não toma café, porque o café, por exemplo, para quem tem labirintite, é um veneno. Ai, mas eu quero. O médico mandou não tomar café, mas eu gosto. Então gosto, fica tonto. O médico passa um tratamento, olha, tua glicose está lá em cima. Para de comer doce, para de comer bolo. Ai, eu quero. Claro que eu quero, doutor. Ainda às vezes mente pro médico. Porque, olha, já vi coisa, mas mentir pro médico é incrível. Ah, eu quero, eu nem como doce. Eu nem gosto, imagina se gostasse. A glicose estava como, né? E aí, a gente diz daqui para fora. E continua cometendo o mesmo desatino de comer aquilo que não pode. Esse é um exemplo qualquer, porque vale para todas as decisões da vida. Ah, eu não quero ser uma pessoa rancorosa, guardar rancor, guardar ódio, porque isso adoece a minha alma. Então eu tenho que fazer um exercício comigo para ser menos rancorosa. Rezar, pedir a Deus que tire essa mazela de mim. Querem mais, isso aqui eu já li, né? Querem mais, estão bem satisfeitas que assim não seja. Ou seja, não mudo. Estou satisfeita assim,
Fico com a síndrome de Gabriela, né? Que eu sempre falo aqui. Nasci assim, você sempre assim, e deu. Que erro. Tudo no mundo, como dizia o poeta, é composto de mudança. E eu posso mudar, através da minha vontade, aquilo que eu quiser. Quando o homem não acredita no poder de vencer as suas paixões, é que seu espírito se satisfaz nisso por consequência da sua inferioridade. A satisfação, porque eu sou inferior e isso me satisfaz. Nós vemos isso no nosso cotidiano em coisas pequenas. Ai, meu Deus, olha, fulano caiu, quebrou o pé. Bem feito. Eu sinto prazer em dizer isso. Nossa, fulano perdeu o emprego. Era um arrogante, quero ver agora, bem feito. Nós não somos esses? Somos. A gente às vezes não fala porque tem vergonha, mas pensa. E é assim que vai no nosso dia a dia. Então nós ainda nos satisfazemos em coisas erradas, em tendências, em vontades, em paixões ruins. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Eu sou uma pessoa que gosta de comentar coisas. Por exemplo, vamos dizer isso, alguém veio me contar algo. Aquilo parece que coça. Quero falar? Não vou falar. Aí a gente pensa, não vou falar, não vou falar, não vou falar. Ah, mas a fulana está ali. Falei. Está errado. A questão que vieram me contar não é minha. Eu não vou ajudar ninguém contando e ainda vou prejudicar alguém. Ai, mas eu gosto, né? Eu me satisfaço. Fulana, agora na era do celular, então só manda assim, ó. Miga, tem um babado para te contar. Meu Deus. Fala agora, já. Nós não somos esses? Somos. Então, enquanto a gente for se comprazendo, sentir satisfação no mal, nós ainda somos atrasados. Mas nós podemos reprimir, frear e dizer para nós mesmos, não vás contar, não é tua, o assunto não é teu, não te mete nisso, segura a onda. Às vezes parece que dá até uma dor de garganta. Vamos lá. 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Qual é a virtude que tem mais méritos? Todas as virtudes têm seu mérito, porque indicam o progresso no caminho do bem. Então, tudo aquilo que eu tenho de bom, todas as qualidades, as virtudes, têm um mérito. Todas. A virtude que sempre há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, essas não. E nós vamos resistindo e arrastando, como se nós carregássemos correntes, quando nós ainda não nos libertamos das más tendências, das fraquezas, dos apegos que nós vamos levando. Então, mas a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo, sem segundas intenções. Então, para eu sublimar, para eu aperfeiçoar uma virtude, eu tenho que fazer esse sacrifício pessoal, abrir mão de mim para o bem do outro. Isso é um treino. Quando a gente faz qualquer coisa pequena que seja por alguém, a sensação não é maravilhosa? Não nos dá leveza? Muitas vezes a gente faz um sacrifício, abre mão de determinada coisa em favor do outro, por menor que seja, o lugar na fila, né? Atravessar uma pessoa na rua, perder o seu tempinho ali, dando um conselho, ouvindo alguém, muitas vezes que está desesperado. Mas abrimos mão de nós, do nosso tempo, para o outro. Quanto mais nós vamos aperfeiçoando, melhor nós vamos seguindo em frente. A mais merecedora das virtudes nasce da mais
desinteressada caridade. Porque a caridade não é dar com essa mão e contar com a outra. Ah, peraí, vou entregar uma cesta básica. Vem cá, cesta básica aqui, vamos lá. Isso interessa? Para quem já recebeu a glória dos homens, não precisa da glória de Deus. Fazer uma caridade desinteressada. Eu vou fazer essa gentileza por alguém, mas eu não tenho interesse que ela me devolva algo, que ela me dê de presente algo, que ela me pague, que ela seja grata para o resto da vida. Não. Eu fiz a minha parte e não estou esperando nada em troca. Não basta aceitá-lo apenas de lábios, quando o coração está repleto de iniquidades, mediocridades, ou seja, eu da boca para fora falo que aceito, que faço, que sou caridoso, mas da boca para dentro não é assim. Quantos negam Jesus pelos seus atos diários? Quantas vezes nós negamos Jesus quando nós fazemos e nos comportamos do jeito oposto que ele nos ensinou e que nos ensina todo dia? Isso é uma negação. Quando a máxima, amai-vos uns aos outros, nós amamos uns aos outros toda hora, todo momento? Não. Tem outros que a gente não quer nem perto de nós, que dirá amar. Então nós estamos negando Jesus. E é essa questão, essa má tendência, essa má paixão que nós temos que mudar. Quando dizem, não faz para os outros o que não gostarias que fizesse para ti, a gente cumpre ao pé da letra isso? Não, então nós estamos negando Jesus. E nós podemos mudar tudo isso. Além dos defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. A nossa imperfeição, ela reside sempre no nosso interesse pessoal. Por quê? O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como um fenômeno quando se apresenta. Eu vou fazer tal coisa que vai atingir um grupo de pessoas, o município inteiro, mas eu não tenho interesse nenhum nisso. Olha, vocês me desculpem, eu não conheço ninguém. A grande maioria tem sempre um interesse por trás. Tomara que esse não sejamos nós, sempre tendo o interesse pessoal à frente daquilo que nós vamos fazer. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende a sua destinação. Então, eu tenho necessidade, compulsões em comprar, em ostentar, em aparecer. Que pena, porque eu só tenho isso. E isso que eu tenho tanto apego fica tudo aqui, né? Porque a gente não leva nada para o outro mundo. Nem a blusa, nem a chapinha, nem o creme da Mary Kay, não leva nada, fica tudo aí. Aquela roupa linda e maravilhosa, sei lá quem é que vai escolher a roupa para me vestir quando eu for. Nem isso eu posso decidir, já morri. Então, tudo isso fica aqui. Pelo desinteresse, ao contrário, prova que vê o futuro sob um ponto de vista mais elevado. Ou seja, desde sempre nós temos que ensinar e aprender a ter o quê? Controle. Eu lembro que uma vez eu fui com meu filho mais velho, claro, né, uma levada, com ele para o centro da cidade, tinha um monte de coisa para fazer, para pagar, e ele viu um carrinho e ele queria. Eu disse, agora não, a mãe não pode, depois a mãe dá. Ah, meus amores, ele se jogou no chão, ele gritava, ele esperneava, cheio de gente. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu venho aqui falando, aí que ele gritava.
Aí eu disse, vem fulano, na volta a mãe passa, eu bem que não tinha conselho tutelar nessa época, a mãe passa e a mãe compra, porque eu não sou da era do conselho tutelar. Meu conselho tutelar, a minha mãe, quem conheceu, tinha 2 nomes, Caetano e Brinhosa, que era o nome de 2 varas, que ficava atrás da porta, que a gente apanhava quando não se comportava, tinha até nome. E aí eu peguei ele no colo e levei. Aí eu fui para uma rua que quase não tinha ninguém, no meu orgulho, disse, não, eu tenho vergonha, mas eu fiz. E dei-lhe uns beliscão, assim, uns apertão, e disse, tu berra mais para tu ver se tu ganha mais alguma coisa. Te dou uns tabefes, guri, dei uns tapa na bunda. Silêncio total, ele não berrou mais, né? Mas, por quê? Porque ele sempre estava acostumado, primeiro filho, primeiro neto, primeiro tudo, todo mundo dava tudo. Então, o não era complicado. Mas aquela lição foi tão boa, hoje não faria igual. Ah, não sei, talvez. Foi tão boa que ele dizia assim, ó, quando passava por loja de brinquedo, ali tem um carrinho bem bonitinho, quando a mãe puder, a mãe dá, né? Eu disse, quando a mãe puder, a mãe dá. Mas são limites que a gente dá desde cedo. Eu agora estou fazendo parte de um grupo de estudo de um psiquiatra que ele está vendo o quanto o telefone afeta a cognição, o raciocínio, a inteligência de crianças pequenas. E é sério, e é grave. Por quê? Porque é muito fácil, eu, mãe, o filho está incomodando, chorando, eu não estou afim, pega aqui, joguinho, pega aqui, filminho. E essa superexposição a telas causa deficiência no cognitivo, no raciocínio, na concentração, e ninguém se dá conta. Por quê? Porque nós não estamos desinteressados, né? Nós não estamos interessados que o futuro seja bom, inclusive para quem nós amamos. E por isso nós temos que nos disciplinar, sempre. Os maiores obstáculos ao progresso da humanidade, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva do mal. Estudai todos os vícios e vereis, no fundo, que todos há o egoísmo. Quando nós temos interesse pessoal, quando nós não nos preocupamos com os outros, quando nós não damos limite para nós, quando não ensinamos limites, inclusive para quem nos amamos, nós estamos sendo egoístas. E quanto mais egoísta, mais sofrimento eu atraio para a minha vida. Quanto mais egoísta, pior eu me rodeio no mundo espiritual, aqui, agindo comigo na Terra. Porque eu não penso no outro, eu penso em mim. Sabe aquela história, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu? Pois é, fique você com as suas assessorias. Porque o resultado disso tudo é sofrimento. Na questão 914, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Será que nós conseguimos tirar de nós esse egoísmo? Talvez um dia, quando estivermos num plano melhor do que esse. Mas nós temos que começar as tentativas aqui. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor eles vão dar às coisas materiais, consequentemente, menos egoísmo. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Hoje é um mundo competitivo. Nas mídias sociais ou redes sociais é um se bobeando mais que os outros. Até parece que todo mundo tem aquela felicidade que expõe ali, que não é verdade. Ensina o ter, não ensina o ser. O ser bom, o ser melhor, menos egoísta. Vamos lá. Qual o meio de destruir-se o egoísmo?
De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de se desenraizar, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem ainda, que o homem ainda muito próximo da sua própria origem, ou seja, do seu próprio primitivismo. Quanto mais enraizado, quanto mais apegado na matéria, mais egoísta nós somos. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Valores, moralidade, equilíbrio. Consequentemente, menos egoísmo e menos vida material. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Porque vamos reconhecer, mais uma vez eu digo, o verdadeiro espírita pela sua capacidade de mudança, de transformação. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece. De certo modo, diante da imensidade. Quem sou eu, em outras palavras, na fila do pão, perante esse universo todo, para pensar só em mim? Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate ao egoísmo, cada vez menos. O que torna o homem egoísta? O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes faz o egoísta por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. O outro está sendo tão egoísta comigo que eu estou me defendendo, mas eu também vou aprendendo o quanto é difícil reagir ao egoísmo alheio. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ele levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. E cada vez mais a gente se centra, se foca em si e, infelizmente, motiva esse egoísmo. Para combater o egoísmo, atacar o mal em sua raiz, isto é, pela educação, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Uma coisa é você ter cultura, outra coisa é você ser bom. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quanto mais educação, quanto mais bem, melhor para mim e para todo o universo, para os meus semelhantes. Vamos lá? Para combater o egoísmo, quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhecesse a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los. Esta arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Eu não vou bater de frente, mas eu vou conseguir estratégias para ir combatendo o egoísmo. Porque não adianta eu bater de frente, não é assim que nós vamos conseguir. Vamos lá, Eliane, essa palestra é grande. Para combater o egoísmo, faça-se com a moral, o que se faz com a inteligência. E ver-se-á que, se há naturezas refratárias, muito maior do que se julga é o número das que apenas reclamam cultivo adequado para produzir bons frutos. Ou seja, vamos nos transformando, cultivando, para que nós possamos ser melhores. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra.
Tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem. E se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Ou seja, quanto menos desapegados, menos egoístas, melhor nós somos. É do Grupo Espírita Conhecer, Sentir e Viver Kardec. Este ou esta era a conversa que nós temos para hoje. Qual é o nosso grande compromisso de hoje? Olhar para dentro e não para fora, olhar para dentro e perceber o que eu preciso controlar em mim. Quais são as minhas más paixões, as minhas más tendências? E aí nós vamos vendo a transformação real de Deus, dos bons espíritos na nossa vida. Muito obrigada. Boa noite a todos. Excelente semana.